professor Vitor Terra e o tema da nossa videoaula de hoje é José de Alencar. Mas antes de nós começarmos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bem, como a gente vai começar a situar você sobre José de Alencar? Primeira coisa, ele era filho de um padre que teve relações com a própria prima. Ah, meu Deus, o José de Alencar era uma pessoa tão boazinha. Ele escreveu Iracema, ele escreveu Senhora. Ele era defensor ferrenho da escravidão do Brasil. Ah, meu Deus, as coisas não são tão fáceis como parecem ser. Então vamos começar a entender isso. José de Alencar nasceu no ano de 1829, no Ceará. Ele, eu já falei com o seu pai, o padre José Martiniano de Alencar, tem relações com a sua própria prima, Ana Josefina de Alencar. E aí, no seu registro inicial, não havia o nome do pai. Mas, futuramente, a gente não tem muitos detalhes da história, mas o pai de José de Alencar, José Martiniano de Alencar, ele acaba largando a batina, tá? Essa história dele ser o filho do padre cresce, e aí ele acaba largando a batina, tá? E seu pai se torna senador, tudo bem? José de Alencar vai se formar em Direito, ele vai escrever no ano de 1856 seu primeiro romance, que é os 5 Minutos. Ele vai casar, vai ter 6 filhos. 6 filhos, meu Deus do céu, que televisão, que a internet não faz, né, gente? Graças a Deus. Ele vai ser chefe da Secretaria do Ministério da Justiça no ano de 1559 e vai ser ministro da Justiça no ano de 1868. Uma coisa que é interessante falar é que José de Alencar ele tinha umas brigas e uns conflitos com Dom Pedro II muito interessantes. A primeira crítica que Dom Pedro II tinha, o primeiro recalque, o primeiro ódio, a primeira raiva que ele tinha é que ele se candidatou ao Senado. Mas Dom Pedro não o aceitou porque ele era novo demais. E aí isso faz com que ele tenha uma raiva mortal do imperador. Faz com que ele tenha um ódio ferrenho ao imperador. E aquilo ali dá uma questão assim, bem intimista para ele, sabe? Aquela mágoa que você guarda no bolso e você vai remoendo a vida inteira. O José de Alencar ficou fazendo assim, tá? Ele vai morrer de tuberculose no dia 12 de dezembro de 1877. Tá bom? Uma coisa que é interessante falar da vida dele é que ele era de extrema... ele era tradicionalista ao extremo, tá? É quase se fosse uma extrema direita, tá? Ele era tradicionalista ao extremo. Então ele acreditava que a economia só poderia girar se houvesse o sistema escravocrata. Se não houvesse escravidão, não teria economia. E aí ele manda cartas o tempo todo para Dom Pedro II. Dom Pedro II, nesse período, ele estava sofrendo pressões sociais, pressões internacionais, porque o Brasil ainda era um país cristão que tinha escravidão. E Dom Pedro II, isso é fofoca literária, tá, gente? Dom Pedro II, ele era um cara vaidoso, entende? Ele queria massagear o ego dele. Poxa, o Brasil ainda é escravocrata? Poxa, vamos mudar esse cenário. E aí ele queria ficar bem na fita com os países, com os outros países, tá? E aí e José de Alencar mandando cartas. José de Alencar, inclusive, defendia, olha que absurdo, gente. Ele dizia que que a escravidão era benéfica ao negro, porque era a oportunidade que o negro tinha de ser civilizado, de ser moralizado, de conhecer a moral e os bons costumes. Era ótimo para o negro. José de Alencar dizia isso, ele disse isso em uma das cartas. Agora, na última carta, é claro que José de Alencar ele morre antes da abolição da escravidão, mas a última carta que ele manda para Dom Pedro II, ele acaba prevendo o futuro, porque ele diz o seguinte, não tardará o desengano, libais agora as delícias da celebridade, breve sentireis o travo da falsa glória. O que ele quer dizer com isso? Você vai ter as delícias de ser celebridade, de ser o herói, de ter o holofote. O império vai sentir isso se abolir a escravidão, mas a falsa glória vai chegar. A falsa glória vai chegar e a conta vai chegar para ser paga. E Dom Pedro II pagou a conta, a família imperial pagou a conta com a proclamação da República. Então ele acaba fazendo essa previsão. Eu sempre gosto de falar isso porque
acaba endeusando, transforma os autores literários como seres extremamente bonzinhos, né? Como deuses, né, da literatura, enfim. Mas a gente tem sempre aquelas fofocas literárias que a gente gosta de saber, com aquelas histórias bacanas. Também tem a história de que ele teria um filho, um dos filhos dele, que se tornou escritor, que não seria filho dele, mas seria filho do Machado de Assis. Isso é fofoca mesmo, sabe? Isso é coisa assim, de programa da tarde que faz fofoca, esses programas que passam à tarde. A gente não sabe ao certo, tá? Se é filho do Machado de Assis ou não, tá? Que dali que Machado de Assis escreveu Dom Casmurro, essa situação que o inspirou, a gente não sabe. A gente só sabe que ele foi patrono do Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. Isso é fato. Agora, se era filho, se não era filho, a gente não tem um documento que prove, mas a gente tem vários documentos que provam o boato. O boato, você sabe que onde tem fumaça, tem fogo. Bem, a gente vai falar um pouquinho da obra dele, tá? O José de Alencar, ele vai ser o principal escritor do romantismo em prosa, tá? Ele vai ser o cara que vai encabeçar todas as categorias, ele consegue escrever de todas as formas, ele consegue, enfim, ter uma diversidade temática, porque ele escreve romance indianista, romance urbano, romance histórico e romance regionalista. Então, nas 4 categorias, o José de Alencar ele escreve nas 4. É claro que ele tem algumas limitações, principalmente no romance regionalista, mas ele está lá. O nome dele está lá, tá? Ele vai escrever prosa de ficção, ele vai escrever romances e novelas, teatro, críticas, jornalismo, autobiografia. Ele vai ser um cara que vai escrever bastante coisa, extremamente nacionalista, tá? Tanto é que ele é tradicionalista. Ele vai escrever, por exemplo, ele tem uma vertente indianista muito forte, a gente vai falar do indianismo daqui a pouco. Ele vai misturar ficcionalização, né, de episódios da história nacional. Então ele vai criar episódios da história nacional, vai pegar os episódios e vai criar ficções em cima deles. O que, por exemplo, a novela das 6, Novo Mundo, faz. Ela cria episódios de ficção em cima de fatos da história do Brasil, tá? Ele vai ter uma grande fecundidade imaginativa, vai idealizar a mulher nos perfis femininos, a gente vai falar daqui a pouco dos perfis de mulheres, tá? E com uma grande crítica social. Então isso aí é só para a gente entender bem quem foi esse cara que é o considerado grande autor